Se você já sentiu que está sempre disponível, sempre presente, sempre dando tudo, e mesmo assim ele começa a se afastar, demora para responder, muda o jeito com você, então presta muita atenção nisso, porque o que mais machuca não é só a distância, é a sensação de que quanto mais você tenta segurar, mais ele escapa. E o pior, você começa a se perguntar, o que eu fiz de errado? Hoje eu vou te mostrar exatamente como fazer ele sentir a sua falta, sem correr atrás, sem implorar atenção e sem se diminuir por ninguém. E quando você entender isso, você vai perceber que o poder sempre esteve nas suas mãos, você só estava usando da forma errada. Aqui no nosso canal Intimidade Feminina, a gente trabalha com base em psicologia dos relacionamentos e comportamento masculino, e existe um padrão muito claro que se repete em praticamente todos os homens. E quando você entende esse padrão, você para de sofrer por tentativa e erro e começa a agir com estratégia. Agora presta atenção nisso. O homem não se apega ao que está sempre disponível. Ele se apega ao que ele sente que pode perder. Existe uma lógica por trás disso. E não é maldade, é comportamento humano. O cérebro masculino responde a estímulos de desafio, ausência e valor percebido. Quando você está sempre ali, sempre pronta, sempre correndo atrás, você tira dele a oportunidade de sentir falta, de desejar, de se mover. E sem esse movimento, o sentimento esfria. Agora grava isso. Falta gera valor. E é aqui que a maioria das mulheres erra sem perceber. Primeiro erro: disponibilidade excessiva. Você responde na hora. Você se adapta à rotina dele. Você cancela coisas por causa dele. Você está sempre pronta. Emocionalmente, você faz isso porque quer demonstrar interesse, carinho, presença. Só que psicologicamente, o cérebro dele interpreta isso como facilidade. E o que é fácil demais, perde valor. A consequência, ele para de se esforçar, para de investir e começa a te tratar como algo garantido. E ninguém sente falta do que está sempre garantido. A solução? Cria espaço. Não responde sempre na hora. Não reorganiza sua vida por causa dele. Mostra que você tem uma rotina, um mundo, uma vida que não gira ao redor dele. Segundo erro, excesso de explicação. Você tenta justificar tudo. Explica por que demorou, explica por que ficou chateada, explica até o que ele nem perguntou. Você faz isso porque quer evitar conflitos, quer ser compreendida, mas presta atenção nisso. Mistério gera interesse. Quando você explica demais, você elimina o mistério. E o homem precisa de espaço mental para pensar em você, para imaginar, para sentir curiosidade. Quando tudo está entregue, ele não precisa buscar. E sem busca, não tem conexão emocional profunda. A consequência? Ele se desliga aos poucos, porque não existe mais novidade, não existe mais descoberta. A solução? Fala menos, observa mais. Nem tudo precisa ser dito. Deixa ele sentir, perceber, interpretar. Terceiro erro, correr atrás quando ele se afasta. Esse aqui é o mais comum. Ele demora, muda, fica frio, e você entra em desespero, manda mensagem, pergunta o que aconteceu, tenta resolver. Emocionalmente, isso vem do medo de perder, mas psicologicamente, isso reforça o afastamento dele, porque ele percebe que, mesmo se ele se distanciar, você vem atrás, e isso quebra completamente o equilíbrio da relação. A consequência? Ele não sente a ausência, e se ele não sente a ausência, ele não sente falta. A solução? Se ele se afasta, você se reposiciona. Você não corre, você observa, você volta para você e deixa o silêncio fazer o trabalho que sua insistência nunca vai fazer. Quarto erro: perder sua identidade. Você começa com gostos, rotina, opinião, mas com o tempo, você vai se moldando, passa a gostar do que ele gosta, aceita tudo, evita conflitos. Você faz isso para manter ele por perto, mas aqui está o problema. O que atraiu ele foi a sua individualidade, e quando você perde isso, você perde o que te tornava interessante.
A consequência? Ele começa a te ver como previsível, sem personalidade, sem desafio, e isso mata o desejo. A solução? Volta para você. Seus gostos, suas opiniões, sua vida. Um homem sente falta de uma mulher que ele não consegue substituir, e isso vem da sua essência, não da adaptação. Quinto erro: demonstrar valor sem se valorizar. Você faz de tudo por ele, apoia, escuta, ajuda, está presente, mas não exige o mesmo. Você entrega valor, mas não se posiciona. E presta atenção nisso. Valor não é só o que você dá, é o que você permite. Quando você aceita migalhas, você ensina ele a te dar pouco. A consequência? Ele não sente medo de te perder. E sem medo de perda, não existe esforço. A solução? Se posiciona. Mostra limites. Mostra que você não aceita menos do que merece, porque uma mulher que se valoriza automaticamente se torna escassa, e escassez gera desejo. Sexto erro: estar emocionalmente disponível o tempo todo. Você está sempre aberta, sempre receptiva, sempre pronta para conversar, resolver, acolher, mas o excesso de disponibilidade emocional cansa. Sim, cansa, porque tira a leveza, tira o espaço e cria uma pressão que o homem não sabe lidar. A consequência? Ele começa a evitar, a fugir, a se distanciar, não porque não gosta, mas porque não aguenta a intensidade constante. A solução? Equilíbrio. Nem sempre esteja disponível, nem sempre esteja acessível. Deixa ele vir, deixa ele sentir sua falta. Sétimo erro: ignorar o poder do silêncio. Você acha que precisa falar, explicar, resolver tudo na hora. Mas o silêncio, quando usado da forma certa, comunica mais do que 1000 palavras. O silêncio gera reflexão, gera dúvida, gera saudade. A consequência de não usar isso? Você entrega tudo e ele não precisa sentir nada. A solução? Aprende a se calar no momento certo. Não como jogo, mas como posicionamento. O silêncio mostra força, mostra controle emocional, mostra valor. Oitavo erro: não criar ausência emocional. Você pode até não estar fisicamente presente, mas emocionalmente você está sempre ali, curtindo tudo, respondendo rápido, reagindo a tudo. E isso anula qualquer sensação de falta. A consequência? Ele não percebe sua ausência. E se não percebe, não sente. A solução? Desaparece um pouco, some de verdade, não de forma infantil, mas de forma estratégica. Foca em você e deixa ele perceber o vazio da sua ausência. Agora presta muita atenção nisso. Fazer ele sentir sua falta não é manipulação. É posicionamento. É entender que amor sem valor não se sustenta. É entender que presença demais, sem reciprocidade, vira peso. E quando você muda isso, quando você para de correr atrás, quando você se coloca como prioridade, algo muda completamente. Ele começa a te procurar mais, ele começa a investir mais, ele começa a sentir o que antes ele não sentia. E sabe por quê? Porque agora existe o risco de te perder, e o ser humano valoriza o que pode perder. Grava isso na sua mente. Você não precisa implorar atenção, você não precisa correr atrás, você precisa se posicionar, se valorizar, criar espaço e deixar ele sentir a sua ausência. Porque a falta revela sentimentos que a presença constante esconde. Agora me conta aqui nos comentários, você já percebeu algum desses erros em você? Qual deles mais te impactou? Eu quero te ler. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal. E se você quer aprofundar ainda mais isso, entender exatamente como se posicionar para ser desejada, valorizada e respeitada, eu vou deixar um convite para você na descrição. Porque, meus amores, quando você aprende a se colocar no lugar certo, você nunca mais precisa correr atrás de ninguém.